Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marlene e hoje nós vamos estudar a disciplina de arte. Estão vendo essa figura? E para começar essa disciplina, eu trouxe uma mensagem para vocês. Olhem no painel, olhem no quadro. É uma mensagem para a gente refletir sobre o movimento da arte. Então, criar uma conexão emocional com as pessoas é essencial para as relações. Então, essa mensagem é que nós vamos trabalhar durante a aula de hoje. Como era o ensino da arte antigamente? Vejam no slide. Então, o ensino da arte, durante muitos e muitos anos, o ensino se resumiu a tarefas pouco criativas e marcadamente repetitivas. Então, eu vou mostrar algumas figuras para mostrar para vocês como era a disciplina de artes lá muito tempo atrás. Então, a primeira figura eu vou mostrar que são uma figura pronta, onde o aluno vai ter que colorir, tá? A próxima figura que eu vou mostrar para vocês é onde aparece uma figura também pronta, só que ela tem uns pontilhados, né? Então, aí a figura também já vem pronta pelo professor. Acompanhe comigo a próxima tela. As atividades iam desde ligar pontos até copiar formas geométricas. O estudante não era considerado um produtor e por isso cabia ao professor dirigir seu trabalho e demonstrar o que deveria ser feito. A próxima figura é ligar os pontos, onde tem uma numeração. A próxima figura é com formas geométricas. Os anos de 1960 é a escola nova. Então, nós vamos ver o que é a escola nova, né? Nós vamos trabalhar e verificar o que era trabalhado nessa escola nova a partir de 1960. Então, vamos ver no próximo slide. Então, nos anos de 1960, surgiu o movimento da escola nova. Ideias modernizadoras começaram a influenciar as aulas de arte. Na próxima tela, nós vamos ter o espaço para criar. O que seria o espaço para criar? Então, os professores forneciam materiais, espaço e estrutura para as turmas criarem e não interferirem durante a produção dos estudantes. Então, a partir dessa escola nova, nós temos outras atividades muito mais criativas. Então, eu vou mostrar uma figura que vai apresentar essas atividades mais criativas. As crianças ali no muro fazendo as atividades com muito mais liberdade em poder criar. A próxima tela, ele fala sobre tudo para permitir que a arte surgisse naturalmente nos estudantes, de dentro para fora e sem orientações que pudessem atrapalhar este processo. Então, a próxima tela vai apresentar as crianças em sala de aula, criando cada um desenvolvendo a sua criatividade. Então, na próxima tela,
nós vamos ter: a escola deve atender aos desafios da sociedade de forma crítica e dialogada. Nos anos de 1990, os educadores passaram a trabalhar com videoclipes, internet, histórias em quadrinhos, objetos populares e da cultura da massa, rótulos e outdoors na sala de aulas. Então, há vários objetos que vão ser trabalhados a partir de 1990. O educador espanhol Fernando Hernández dizia que o professor deve deixar o papel de transmissor de conteúdos para se transformar em um pesquisador, e o aluno sujeito do processo ensino-aprendizagem. Então, quer dizer isso? Que lá antigamente nós vimos nas figuras anteriores que o professor, ele transmitia as figuras prontas para vocês. E hoje não, a partir de 1990, com a escola nova, ele quis revolucionar. Então, o aluno vai ter mais liberdade. O que é transmissor de conteúdos? Quer dizer que ele vai conversar, vai ter mais diálogo e vai pesquisar tudo o que está ao nosso redor. Tá? E o aluno quer dizer o quê? O aluno, ele vai também ser um pesquisador. Então, nessa interação de professor e aluno, um vai ajudar o outro. Atualmente, o ensino da arte busca a interação crítica dos estudantes com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças. Então, o que é interação, né? Interação crítica. Então, hoje os estudantes, eles dialogam mais com os colegas de estudos, dialogam com os professores, e os professores aceitam. Então, é uma troca de experiência. Então, essa complexidade. Então, o que dizer complexidade? Então, há uma grande abrangência pelo mundo em todas as atividades que a gente faz, tanto na disciplina de artes, como na disciplina de história, matemática, sempre respeitando também as diferenças, porque a sala de aula é uma grande ensino, né? Que nós temos um grande ensino que nós podemos desenvolver todas as nossas aptidões. Então, ali mostra, né, o respeito às diferenças. Então, nós temos várias figuras mostrando vários tipos de aulas que nós vamos ter de artes. A arte propicia troca entre as culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferença entre elas. Então, o que eu falei para vocês. Então, a partir daquela época, né, que é a escola nova, o que nós trocamos experiência? É como se nós tivéssemos trocando receitas. Vocês vão na casa dos vizinhos, trocam receita, trocam os bordados e trocam vários afazeres. É isso que acontece na escola também. No ensino fundamental, vocês aprendem vários tipos de técnicas. Então, artes visuais, a dança, a música, o teatro. Então, aqui nas artes visuais, ó, tem a pintura, o desenho, a escultura. Na dança, nós temos o balé, a dança de rua, né? As danças modernas e vários outros tipos de dança, hip hop. Então, há vários tipos de dança. No som, na música, o que nós vamos observar? A música sertaneja, a música clássica, a música popular brasileira. Então, há vários tipos também de música.
Aqui nós vamos ter também o teatro. Então, nós temos o teatro de boneco, o teatro de rua. Então, existem também várias formas de representatividade da arte. As linguagens articulam saberes referente a produtos e fenômenos artísticos. Envolve a prática de criar, de ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. Quais elementos chamam sua atenção nesta imagem? Vamos observar um pouco. Então, podemos observar a música, a dança, o cenário e as cores. Vocês já viram essa imagem? A fotografia que acabamos de observar retrata um desfile de carnaval, uma festa popular que reúne as diversas manifestações das mais variadas linguagens artísticas, num espetáculo repleto de beleza e grandiosidade. Vocês já viram um desfile de carnaval? Já participaram também de um desfile de rua? Então, ali há várias cores, as várias formas e técnicas de arte de visualização. A capacidade criadora, a imaginação, a criatividade e as notáveis habilidades e técnicas desenvolvidas pelos seres humanos ao longo da história tornam possível a produção de belas obras. Então, vamos retomar lá antigamente, quando nós vimos as primeiras figuras, quando nós tínhamos que os professores davam prontos para vocês, as figuras já vinham prontos. Então, todas aquelas imagens que nós vimos lá de ligar os pontos, de colorir, né? Hoje, a criatividade vai desenvolvendo várias habilidades em vocês. Então, muitas habilidades manuais, muitas habilidades da escultura, da pintura e vários outros tipos de habilidade que nós temos hoje. Agora vamos observar uma foto que retrata um monumento chamado Stonehenge. Palavra difícil, né? Mas é um monumento muito antigo, muito antigo. Eu já vou mostrar uma figura para vocês observarem de como que é esse monumento. Vocês conseguem imaginar como esta obra foi construída? Vamos pensar um pouquinho como essas pedras ficaram circulares e num local tão grande, tão grandioso. Monumento de Stonehenge, com 6.000 anos de existência. Então, ele é muito antigo, sendo mais antigo que as ruínas gregas. O monumento de Stonehenge faz parte do assentamento neolítico, mas bem preservado do mundo, juntamente com as ruínas de Durrington e Avebury, também na Inglaterra. Então, são nomes difíceis, né, gente? Mas esse monumento, ele tem há mais de 6.000 anos. O que seria assentamento neolítico? Neolítico é o período da pré-história. Então, na pré-história é que se chamava
neolítico, assentamento neolítico. Ele é muito e muito antigo, onde as pessoas desenhavam nas próprias pedras. Essas ruínas de Durrington e Avebury, também na Inglaterra, ele também faz parte desse assentamento neolítico, que é de muitos e muitos anos atrás. Então, por isso que eu falei no início da aula, hoje nós vamos trabalhar um pouco a história da arte, né? Parece difícil esses nomes, mas a gente vai se familiarizando com ele. Monumento de Stonehenge. Inúmeros povos antes de nós, como druidas, celtas, romanos e saxões, já reconheciam Stonehenge como uma construção importante. Foram encontrados artefatos originários de todos esses povos no local. Então, que nomes complicados, né? Hoje, professora. Realmente. Então, essa história do Stonehenge, druidas, celtas, romanos, quem foram esses? Então, druidas eram pessoas que faziam a parte de aconselhamento às pessoas. É como se fosse hoje um padre, um pastor, um amigo que aconselhava as pessoas daquela época. Então, há 6.000 anos atrás, tá? Aqui nós vamos ver a localização deste monumento. Ele fica ali, tem um mapa, né? O mapazinho tem uma pontinha vermelha. É ali que fica esse monumento de Stonehenge. Então, ele fica na Inglaterra. Então, vocês estão vendo o mapa ali e fica na pontinha ali. Daí, esse mapa da Inglaterra. Hoje a aula tá difícil, né, professora? Mas nós estamos trabalhando a história da arte. O monumento de Stonehenge servia como um canal meteorológico, então, marcando as estações através dos dias mais longos e curtos do ano. Então, o que seria isso? Por isso, há uma invasão de turistas, né, a Stonehenge do dia 21 de junho, os solstícios de verão, quando é possível ver o sol nascer exatamente no meio da maior pedra do sítio. Então, quer dizer isso? Que no dia 21 de junho, lá na Inglaterra, é que começa esses solstícios de verão. É onde o dia fica mais longo e a noite mais curta, tá? Então, é onde os maiores raios solares vão se apresentar nesta época de ano lá na Inglaterra, tá? Aqui o verão no Brasil, a gente começa em dezembro e termina lá em meados de março. Já é diferente as datas, né? Vejam lá o solstício de verão. Então, é onde a maior concentração de raios solares. Então, por isso que se diz que os dias ficam mais longos e as noites mais curtas. Stonehenge provavelmente também foi um cemitério ou local de cura. Em seu perímetro, inúmeras valas comuns foram encontradas com restos humanos e de animais. Aliás, foi assim que o monumento começou a existir. Então, vamos por partes. Então, o Stonehenge, lá naquela época, ele como se fosse um cemitério. Então, por isso ele foi construído circularmente e ele é um local de cura. Então, naquele perímetro, o que é o perímetro? Então, naquelas imediações, né?
naquele envolto daquele monumento, né? Então ali foram encontrados restos humanos e de animais. Por isso ele se tornou um cemitério ou local de cura. Cada obra vertical desta obra, o monumento de Stonehenge, chega a ter 5 metros de altura e pesa 50 toneladas. Os estudiosos ainda se perguntam como essas rochas teriam sido transportadas até o local e qual seria o propósito da construção deste monumento. Então, você imagine como que foi construir uma obra, né, um monumento tão grande que cada pedra continha 5 metros de altura e pesava 5 toneladas. Como é que eles foram construir esse monumento circular, onde eles cultuavam ali o cemitério, né, onde tinha uma vala grande, né? E ali se tornou um local religioso. Não sabemos a resposta, mas é certo que envolve as habilidades técnicas e culturais desenvolvidas pelos seres humanos ao longo de sua história. Então, o que é habilidades técnicas e culturais? Então, naquela época, eles não tinham máquinas para carregar aquelas pedras gigantescas de 5 metros e 50 toneladas, né? Então, eles tinham as habilidades, né, que naquela época eles mesmos foram e construíram, mas demorou muitos e muitos anos a ser construído esse monumento. Então, as habilidades técnicas e culturais. Então, eles iam estudando o espaço, iam construindo, colocando pedra a pedra circularmente. Agora, peguem o caderno de vocês, que nós vamos fazer algumas atividades. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Quem foi o educador espanhol que dizia que o professor deve deixar o papel de transmissor de conteúdos para se transformar em um pesquisador? E o aluno, por sua vez, passa a ser sujeito do processo ensino-aprendizagem. Fernando Hernandes ou Fernando Pessoa? Vou dar um tempinho para vocês realizar essa atividade.
Quem seria? Fernando Hernandes ou Fernando Pessoa? Quem vocês acham que seria nessas duas pessoas ali que nós colocamos como exemplo? Quem marcou o Fernando Hernandes acertou, porque ele que fez todo esse papel de transformação da arte. Vamos para a próxima pergunta. Quais linguagens fazem parte da arte? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem e depois nós vamos corrigir.
Agora vamos ver a resposta. Vamos ver se todos acertaram. Artes visuais, dança, música e teatro. Então, quem ainda não conseguiu terminar, então vejam lá bem, vamos lá verificar, dar uma olhada lá nas anotações, né? E daí essa aí é a resposta que vocês vão ter. Vamos para a próxima questão. Qual é o nome do monumento que estudamos hoje, localizado na Inglaterra? Ruínas de Durrington, Monumento de Stonehenge ou Monumento de Durrington? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Então, pessoal, qual será o monumento que estudamos hoje localizado na Inglaterra? Então, eu dei 3 opções para vocês. Quem colocou a letra B acertou, que é o monumento de Stonehenge. Tá. Agora nós vamos fazer a atividade para casa. Então, vocês vão copiar, né? Então, o caderno de vocês já estão com eles, né? Então, vocês vão copiar atividade para casa. Coloquem a data. E o que vocês vão fazer para a atividade da casa? Então, copiem lá. Pesquise em livros, revistas ou na internet e descubra a origem, país ou região da sua cultura familiar. Registre no caderno as informações obtidas e compartilhe com sua professora. Vou dar o tempo para vocês copiarem.
Então, pessoal, até a próxima aula, fiquem bem, e até qualquer hora a gente vai se encontrar e compartilhar mais atividades com vocês.